orando por mim. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 7, se você achou, diga, eu achei. Bem-aventurados, olha o plural. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Amém. Só até aqui, tome seu assento. Bem, vamos lá. Meus irmãos, é muito difícil você pegar, me permita essa expressão, o bonde andando, diante de uma série tão importante como essa, falar das bem-aventuranças, e, obviamente, você de alguma maneira acrescentar ou levar um pouquinho adiante aquilo que já foi dito até aqui. Em algum momento, pode ser que acabe se chocando. E não quer dizer de modo algum que quem falou anteriormente a mim falou errado. Não, não é nada disso. São apenas perspectivas diferentes. Aliás, poderíamos até citar a Bíblia para tal. Se você lê os evangelhos sinóticos, como você já leu, e até o evangelho de João, você vai ver que os evangelistas compartilham do mesmo episódio, porém pontuando coisas diferentes uma das outras. Não quer dizer que um está errado e o outro está certo. Um está meio completo e o outro está completo. Não, não é nada disso. Eles vão observar o mesmo episódio, porém pontuando características diferentes dentro de cada relato. Então, pode ser que o que eu vi falar aqui se choque com aquilo que foi dito anteriormente, como eu sei também que o que virá após, naturalmente, deva falar alguma coisa aqui, já que somos pessoas diferentes, mesmo servindo a Deus e tendo o mesmo Espírito. Você pode dizer amém por isso? Amém. Todo mundo sabe, é sabido, e isso é de maneira bem geral, que o Evangelho de Mateus registra o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, pensando num sujeito que não é imediatamente Jesus, é um sujeito chamado Moisés. Moisés. Pela primeira razão, o Evangelho de Mateus é lido ou foi lido imediatamente por quem tinha Moisés na cabeça. Aliás, ele foi lido por quem lia normativamente Moisés. Jesus vai surgir, portanto, como um novo paradigma. Primeiro, Deus encarnado. Em segundo, que vai se tornar a literatura neotestamentária que vai transcorrer os séculos e chega hoje para nós como Bíblia Sagrada. Muito bem. Então, quando a gente pensa esse Sermão da Montanha, essa é a razão, inclusive, que o texto diz claramente para nós que Jesus está em cima de um monte, com um grupo grande de pessoas como seu ouvinte, vai se assentar sobre isso e vai, então, discursar as bem-aventuranças. Quando a gente observa a estética desse texto aqui, como falei, então a gente precisa pensar naturalmente num sujeito chamado Moisés, que também em cima de um monte chamado Monte Sinai, recebeu o que nós conhecemos hoje como mandamentos, ordenanças, muitas ordenanças, e todas elas estão documentadas no Antigo Testamento. Jesus aqui é, para Mateus, bem como para quase todos os evangelistas, uma espécie de novo Moisés. E esse novo Moisés vai, de alguma maneira, relativizar algumas prerrogativas do Antigo Testamento para recompor novas formulações. De que maneira? Abre aspas. Ouviste o que foi dito aos antigos. Fecha aspas. Ou seja, citando Moisés, vocês já ouviram isso aqui. Citando Moisés. Eu, porém, vos digo, citando agora as palavras do próprio Senhor Jesus. Então, há uma intenção do Evangelho de Mateus colocar Jesus como novo Moisés, de tal maneira que a gente pense aqui, ao ler esse texto, que tem um peso absoluto, tão importante como foi os ditos de Moisés, e ainda são, ok? Não quero aqui de maneira alguma descolar o Antigo Testamento, não é isso, mas acima de todos, inclusive de Moisés, está o nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém por isso? Muito bem. É por essa razão também que esse mesmo sermão do monte, no Evangelho de Lucas, ele acontece na planície, pessoal, na planície.
Diametralmente oposto, diga-se de passagem. Diz lá o texto de Lucas, esse mesmo sermão contado em Lucas. Lucas não tem a intenção de colocar Jesus como discursando no monte. Muito pelo contrário, diz que o sermão do monte aconteceu na planície. Curiosamente. Ou seja, porque a intenção de Mateus é reprisar Jesus como esse novo Moisés, trazendo para nós essas bem-aventuranças. Muito bem. Ainda falando sobre as bem-aventuranças, dentro desse escopo de texto aqui do Evangelho de Mateus, você sabe que um mandamento, naquele tempo, no Antigo Testamento, não poderia ser violado, ou até era permitido que se violasse. Mas uma vez que esse mandamento fosse violado, todo aquele transgressor seria, de alguma maneira, passivo de morte. Curiosamente, não existe a possibilidade de se transgredir uma bem-aventurança. Porque não é um mandamento. Se não é um mandamento, como de alguma maneira eu posso transgredir a bem-aventurança? Se ela é uma bem-aventurança, já vou falar um pouquinho melhor sobre essa expressão, é praticamente que voluntário. Faça se quiser. Faça se achar que isso te torna feliz. É isso que já a gente vai falar. Faça, cumpra, se entender que isso te causará bem. Então, a gente não pode pensar, em primeiro momento, que o fato de Mateus estar reprisando a identidade de Jesus como o novo Moisés, Jesus está colocando aqui diante de obrigações. Não são obrigações, eu vou repetir. Não são obrigações. Não são. Eu não sou, entre aspas, obrigado a ser misericordioso. Eu não sou. Jesus não está me obrigando a ser. Ele está me dizendo, feliz será quem for. Feliz será quem praticar, feliz será quem conseguir. Então, me permita dizer aqui nesse momento que Jesus está colocando ou nos colocando diante dessas bem-aventuranças em foro íntimo, pessoal. Faça se você achar que deva fazer. Aliás, não quero problematizar, generalizar, quase nunca ou poucas vezes Jesus deu uma ordem para ser definitivamente obedecida. Ele sempre expunha a sua vontade, mas deixava a obediência a esta mesma vontade de maneira particular. Se isso vai te causar bem, faça. Senhor, o que eu faço para poder dar a vida eterna? Como é que você lê os mandamentos? Eu faço isso, jovem rico. Muito bem, agora só te falta uma coisa. Vai, pega tudo quanto você tem, vende, dá a quem? Ele mandou dar. Foro íntimo. Se você quer ter uma vida completa, pega os seus bens e dá aos pobres. Ele se sente balançado daquilo, opta por não fazer, se afasta de Jesus e vai embora. Aquele moço que tinha acabado de perder o seu pai. Senhor, eu quero lhe seguir. Senhor, eu quero lhe seguir, mas me permita tão somente sepultar o meu pai. Olha, tem uma prerrogativa para você. Deixe que os mortos sepultem os seus. Em nenhum momento Jesus falou assim, você é obrigado a me servir. Você é obrigado a me seguir. Jesus sempre vai colocar as coisas em foro íntimo. Diferente do Moisés, que nos coloca diante de mandamentos, Jesus vai nos colocar diante de conselhos, diante de venturas, diante de bem-aventuranças, mas em maneira alguma, de modo algum, Jesus vai nos colocar diante de uma obrigatoriedade, sim diante de uma voluntariedade. Você pode dizer amém? Amém. Muito bem. Essa expressão bem-aventurados é muito importante. Essa expressão bem-aventurados significa uma pessoa em estado de plena felicidade, plena completude, pleno gozo, satisfação até o íntimo do ser. Você certamente já ouviu isso. A palavra grega, makarioi,
feliz, completo, satisfeito. Agora, como ser feliz, completo e satisfeito? Sendo pobre, sendo manso, em choro total, diante de uma injustiça e diante de tudo aquilo que humanamente não nos traz alegria. É claro e evidente que isso é uma escolha pessoal. Por quê? Porque eu repito, como Jesus pode me orientar, não me mandar, como Jesus pode me orientar a buscar sentido para a vida diante desse elenco de temas que ele propõe que só nos fazem chorar? A pobreza, o choro, o inconsolo, são temas que necessariamente não nos levam a tal da felicidade, não nos levam. Talvez poderia estar bem mais explícito aqui, se fosse aquilo que nós verdadeiramente buscamos, sobre aquilo que nós verdadeiramente ansiamos enquanto seres humanos. Mas a temática aqui é totalmente o oposto dos nossos anseios. Aliás, eu preciso falar para quem está nos acompanhando, quase todos os ensinamentos de Jesus são contrários àquilo que a gente sempre gostou. No reino, quem é o grande? É o pequeno. No reino, quem é o maior? O menor. No reino, quem é o líder? É o servo de todos. Jesus sempre teve um discurso ao nosso contragosto. Eu vou repetir, o discurso de Jesus sempre foi o nosso contragosto. Sempre foi o nosso contragosto e será. E será. Então, quando eu vejo bem-aventurado os pobres, eu não consigo entender isso. Bem-aventurado os misericordiosos. Como assim bem-aventurado os misericordiosos, se nós vivemos hoje num mundo de justiça e de justiceiros? Em que certa vez ouvi uma frase de um amigo que eu confesso que fui para casa pensando naquela frase. E a frase dele foi: Douglas, a honestidade não compensa. Eu, puxa vida, a honestidade não compensa. Falei, rapaz, que frase sintomática, rapaz. Que frase sintomática. E aí, então, nós temos um Jesus que apresenta propostas para a vida, não mandamentos, que apresenta propostas para a vida, que a gente só tenha condições, só temos condições de ler sem ter perturbações mentais, o dia que alinharmos os nossos desejos aos desejos de Jesus. Aí sim, quando eu alinho os meus desejos aos desejos de Jesus, aí eu consigo entender o sentido de ser pobre, eu consigo entender o sentido de chorar, eu consigo entender o sentido de ser manso, eu consigo entender o sentido de o que é fome e sede de justiça, e acima de tudo aqui, na minha especificidade, ser misericordioso. Só quando eu alinho o meu propósito ao propósito do Senhor Jesus. Caso contrário, se você está aqui nessa noite, você nos acompanhando pela transmissão, se você quer basear-se em Jesus para satisfazer os seus desejos, o Sermão da Montanha não é uma boa literatura. Não é. Uma outra coisa que a gente precisa pensar sobre isso é que, quando pensamos sobre esse elenco do Sermão da Montanha, pensamos em deveres. Repita após mim, pensamos em deveres. Jesus não pensa em deveres, eu já disse isso para vocês. Jesus pensa em alguém satisfeito consigo mesmo. Olha como é que a gente pode fazer um contraponto até um pouco interessante. Pensando agora no Moisés, Moisés vai nos colocar diante de preceitos que devemos obrigatoriamente cumprir para, de alguma maneira, ter a felicidade com Deus e a satisfação de alguma maneira ter cumprido uma obrigação, ainda que esta nos cause dor, sabia? Mandamento é assim. Mandamento você não tem a oportunidade de selecionar, isso aqui me traz felicidade, isso aqui não me traz felicidade. Não, mandamento deve ser obrigatoriamente correspondido, obedecido. Agora,
a bem-aventurança ou as bem-aventuranças não. Elas só conseguem ser plenamente realizadas uma vez que você está bem e em paz consigo mesmo. Se você entender que tem uma dívida com o seu próprio espírito, você consegue de alguma maneira obedecer o Sermão do Monte. Se você não tiver um diálogo com o seu próprio espírito, você pode ser seduzido por tudo isso que o mundo muitas vezes nos oferece e que não corresponde ao discurso de Jesus. Já falei, é o contradiscurso à fala de Jesus. Agora, quando você entende que precisa se relacionar consigo mesmo, dialogar com a sua própria consciência, entender o que verdadeiramente precisa dar ou precisa ter a sua atenção. Tem uma frase do pastor Neil Barreto, que eu gosto muito dela. Ela é uma frase filosoficamente profunda e ao mesmo tempo muito fácil de se decorar. O pastor Neil Barreto fala uma frase assim, abre aspas, o principal é fazer da coisa principal a coisa principal, fecha aspas. Não é verdade? O principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Jesus está nos colocando diante daquilo que é principal. O principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Obrigado, querido. É isso que Jesus está nos apresentando. Você tem uma série de anseios, nós temos uma série de anseios, mas o principal é fazer da coisa principal a coisa principal. O que problematiza ainda mais essas bem-aventuranças, e eu estava com muita ansiedade de chegar nesse ponto, é que, e foi até uma surpresa para mim, à medida que fui estudando para poder falar aqui para vocês, é que em nenhum momento Jesus fala bem-aventurado no singular. E isso, eu confesso que isso me encrencou. Eu falei, meu Deus do céu, será que a bem-aventurança não é individual? Eu descobri que não, posso estar errado. Posso estar errado. Sou dono da verdade, não. Posso estar errado. Mas à medida que fui lendo, fui buscando, fui investigando, fui cavando, ele não usa aqui bem-aventurado como se fosse o seguinte, olha, cada um faça como bem entender, ou é particular, é individual. Não, ele está falando bem-aventurados. Significa dizer, olha que profundidade chegamos ao pensamento desse autor, que eu vou citar aqui, José Maria Castillo. O Castillo diz que o Sermão do Monte, ele não necessariamente é um sermão para indivíduos, mas para a sociedade. Interessante essa perspectiva. Por isso Jesus está falando bem-aventurados. Pense comigo, Jesus está diante de uma sociedade, é claro que está diante de uma sociedade, a sociedade do seu tempo. Jesus está numa região norte, na Galileia ao princípio. Jesus está falando para um grupo de sofredores existenciais, para sofredores sociais. Jesus está falando para a gente que está verdadeiramente em aflição, em todos os sentidos. Muito obrigado, crente, esqueci a minha em casa, obrigado. Em todos os sentidos, ele está falando para a gente que presencia literalmente essa realidade. Então, escute isso. O Sermão da Montanha não é um texto que a gente precisa ler poeticamente. A questão aqui é real, como diz o carioca, nua e crua. Então Jesus está falando diante de um grupo, uma multidão, muita gente, de camada social diferente, acredito, com uma vida e com um extrato social diferente, acredito. Então ele entende que essas bem-aventuranças são para reconfigurar uma sociedade. Olha que coisa legal. Essas bem-aventuranças são para, de alguma maneira, reformatar todo o padrão ético do cristão e do não cristão, a princípio. Só que esta se faz, obviamente, de maneira individual para global, de maneira individual para social, de maneira individual para algo maior, que envolva mais pessoas. Então Jesus aqui não está dando uma instrução para quem quer, tão somente.
Jesus está nos dando uma instrução capaz de mudar realidades. Eu vou repetir, Jesus está nos dando instrução capaz de mudar realidades. Capaz de mudar realidade. É por isso que ele então fala, bem-aventurados os pobres, os mansos, os misericordiosos. Sempre na perspectiva plural. Entendendo que o que Jesus está propondo é algo que de alguma maneira pode transformar uma sociedade. Você pode dizer amém por isso? Amém. Agora, para ela mudar a sociedade, ela precisa de alguma maneira estar intrinsecamente ligada a indivíduos, a você, a mim, a nós, enquanto igreja. E tudo vai começar pela primeira bem-aventurança. Bem-aventurado os pobres de espírito. Eu não vou falar disso. Mas curioso que esse mesmo versículo, no Evangelho de Lucas, não tem a expressão, entre aspas, espírito. Bem-aventurado os pobres. Só. Não tem pobres de espírito e nem de coração. Na de Lucas. A de Mateus coloca, bem-aventurado os pobres de espírito. Para alguns, eu preciso falar e deixar isso bem claro para quem está acompanhando na internet. Para alguns, a expressão mais antiga seria a expressão de Lucas. Bem-aventurado os pobres, só pobre. É o pobre de pobreza, de dinheiro, com baixa condição social. Por que ela abre as outras bem-aventuranças? Porque, segundo alguns, sem estar bem resolvido socialmente, dificilmente seria possível obedecer às outras bem-aventuranças, inclusive a misericordiosa, que é o que eu vou falar. Então, Jesus já começa naquilo que é o ponto de divisão de uma sociedade, o dinheiro. O dinheiro. Uma pessoa com dinheiro e amando ao dinheiro jamais será misericordiosa. Eu duvido, e há muitos cristãos assim. Uma pessoa com dinheiro dificilmente vai chorar, apenas que algo que seja comum a todos o abata, como a morte, a enfermidade, etc. Mas não choraria numa pandemia. Não choraria frente a uma catástrofe social, global, humanitária, e por aí vai. Dificilmente alguém com muito dinheiro, é manso, é humilde, é calmo, geralmente são arrogantes. Então, para alguns, a primeira categoria da bem-aventurança é a categoria que implica todas as outras. Não é possível ser misericordioso se você não entender a primeira bem-aventurança. Não é possível ser ou estar debaixo de outras categorias da bem-aventurança se primeiro não se retratar com a primeira bem-aventurança. Seria isso. Então Jesus está dizendo, bem-aventurados os misericordiosos. Estes alcançarão, portanto, a misericórdia. Eu só posso estar vinculado a essa problemática, só posso ter condições de cumprir tudo isso, uma vez que eu entendo. Bom, o que é ser misericordioso na cabeça de Jesus? Eu não posso pensar em misericórdia como prazo de validade. Eu não posso pensar em misericórdia subordinando as pessoas que de alguma maneira me devem favores. Eu não posso pensar em misericórdia que esteja de alguma maneira vinculada ao sistema de piedade empregado por esse sistema, por esse mundo. Eu preciso pensar em misericórdia com a cabeça de Jesus. Eu preciso pensar em misericórdia a maneira tão impactante como Jesus liberava perdão, como Jesus liberava as suas palavras benéficas que de alguma maneira curavam emoções de pessoas, sem pensar em alguma maneira que isso poderia me trazer dor. Ora, nós temos hoje um grupo de pessoas que até aceitam parcialmente perdoar, mas é um perdão que lhe causa dor. Não, isso não seria isso.
Seria isso que Jesus está nos ensinando. Jesus está, de alguma maneira, nos ensinando a ser misericordiosos como o próprio Pai, como o próprio Deus. E isso, mais uma vez, é uma proposta. Agora, olha que coisa fenomenal. Jesus está no monte, trocando os mandamentos por propostas de vida. Se você pensa que as bem-aventuranças são para, de alguma maneira, você ficar quite com Jeová, fique tranquilo, não é para ele, é para você. É você ficar quite contigo mesmo. Os mandamentos, sim, a gente obedece de maneira fria e seca, cumprimos. Me doeu, mas eu cumpri. As bem-aventuranças não. Quer ser feliz? Eu vou repetir. Quer ser feliz? Faça isso. Jesus está atingindo um ponto que o mandamento muitas vezes não promove: a felicidade. Jesus está tocando num ponto que geralmente o mandamento não toca: na felicidade. Você lembra de Paulo quando tratava o mandamento? Romanos capítulo de número 6 e Romanos capítulo de número 7? Paulo falando da dor que era o mandamento, da dificuldade que se é cumprir um mandamento. Pedro falando também das prerrogativas da lei. Irmãos, nós não conseguimos suportar de tão pesado que é. Jesus não está tocando nesse ponto. Jesus toca num ponto que me faz ou te faz servi-lo com felicidade. Tudo que é baseado na obrigação nem sempre traz felicidade, quase nunca traz. Tudo que é baseado na obrigação quase nunca traz felicidade. Agora, tudo aquilo que é feito voluntariamente nos traz o quê? Contentamento, nos traz felicidade. Vou dar um exemplo da casa, vou dar um exemplo muito comum a nós. Fui diácono, fui obreiro, sei muito bem o que é isso. Há um mutirão na igreja, um mutirão na igreja. O pessoal tem que estar na igreja 7 horas da manhã, para fazer isso. Aí aquele código. E aí você fala assim, o pior vem agora, muitas vezes. Isso acontece conosco muitas vezes. Para participar de tudo, tem que ter uma ficha cadastral impecável. O que me condiciona a atuar em determinado segmento não é o dom de Deus, não é a minha capacidade, e nem muito menos a minha voluntariedade, mas sim minhas obrigações. Cumpri, obedeci, eu fiz tudo, mereço aquilo ali. Com Jesus não. Jesus está querendo dizer o seguinte: faça se isso te trouxer felicidade, faça. Agora, não quero dizer de maneira irresponsável que a gente tem que fazer tudo aquilo que nos dá felicidade. É isso não. Tem que falar agora com calma, porque está gravando. Não é isso. Faça o que te dá prazer. Não é prazer que está sendo dito aqui, de maneira mundana e muitas vezes até erótica. Não é isso. Jesus está dizendo que tudo aquilo que é feito com felicidade é para a nossa felicidade. Para a nossa felicidade. É por isso que o Senhor vai tratar desse tema de maneira bem flexível. Pastor Douglas, se eu não praticar as bem-aventuranças, o que acontece? Juízo? Não. Punição? Não. Pior do que juízo e pior do que punição é o que você acha? Infelicidade. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: eu estou propondo as bem-aventuranças. Quer ser feliz? Perdoa, rapaz. Quer ser feliz? Não retribua o mal com o mal. Você quer ser feliz, cara? Para de ficar pensando numa Ferrari, seja alegre com o carro que Deus te deu.
Ah, você quer ser feliz? Em nome de Jesus, comece a olhar os aspectos invisíveis da vida e perceba que você já é mais do que feliz. Não é obrigação isso aqui. Isso aqui é um conselho para quem quer ser feliz. Isso aqui é um conselho para quem quer ser feliz. E eu decidi, meu irmão, senão eu não entregava minha vida para o Evangelho e para Cristo. Eu decidi que estou buscando a minha felicidade. Repita após mim. Eu estou buscando a minha felicidade. Agora olha para mim, por gentileza. Olha que coisa interessante. Eu estou buscando a minha felicidade. Quando eu a encontro, não responda. Quando eu a encontro, segundo Jesus, nunca espera. Segundo Jesus, de acordo com as bem-aventuranças, nunca. Por quê? Porque ela é indefinida. E o mandamento? O mandamento é definitivo. Pega essa toalhinha e coloca em cima da caixa. Feito, já está feito o mandamento. Já cumpri, já obedeci. Não tem mais nada. Agora Jesus está dizendo, pratique a bondade. Pratiquei uma vez. Pratiquei outra vez. Pratiquei outra vez. Outra vez. Outra vez. Outra vez. Outra vez. Deu para entender? As bem-aventuranças não nos deixam chegar num limite. Por quê? Porque a gente está sempre inserido nessa vontade de ser feliz. Então você quer ser feliz, perdoe. Você quer ser feliz, seja manso. Você quer ser feliz, seja misericordioso. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 70. 70 vezes 7, sempre! É isso que Jesus está nos apresentando. Ao invés de encontrar uma espécie de contentamento obedecendo o mandamento, não. Jesus está dizendo, quanto mais você pratica as bem-aventuranças, mais você tem desejo de ser feliz. Então, nessa medida que você busca ser feliz, você vai expressando a bondade, você vai expressando os atributos de Jesus, você vai se assemelhando a Jesus, e para isso não há fim. É por isso que Mateus o condiciona sobre o monte e diz, chega de obrigações e agora felicidade, faça as coisas com felicidade, porque Deus sabe o seu coração, Deus sabe. Deu para entender como essas bem-aventuranças não nos chega a causar ou chegar no limite? Não dá para chegar. Tá bom, eu vou ser misericordioso. Tá bom, vamos ser misericordiosos. Eu vou ser uma vez, eu vou ser 2 vezes, eu vou ser pela 3ª vez, e isso vai de alguma maneira brotando o desejo de fazer cada vez mais. Agora é por isso que Jesus vai então tornar plural a definição. Bem-aventurar. Jesus não pregou esse sermão pensando em uma pessoa. Jesus pregou esse sermão pensando na sociedade. E me permita ser crente pentecostal agora, que acredita ultra e literalmente na Bíblia. Eu acredito que o desejo de Cristo é de alguma maneira tornar o Sermão da Montanha a literatura capaz de tornar esse planeta mais habitável. É o Sermão da Montanha. É a literatura capaz de tornar esse planeta mais habitável. E até entre nós. E até entre nós. Por isso que eu digo, pessoal, para vocês, sem medo de errar, que se a gente verdadeiramente buscar introduzir a nossa vida nessas bem-aventuranças, eu louvo a Deus pela direção dessa igreja em tratar nessas quartas-feiras para o sermão da bem-aventuranças, e entender que isso aqui, ou para isso aqui, não há limite. Não há limite. Porém, é uma decisão. Joga o sermão da montanha fora, vai para o céu ainda. Se for fiel a Jesus, pode ir para o céu. Só não vai ser feliz. Sabe por que você não vai ser feliz? Porque dentro de você, você que está me acompanhando, dobra a sua atenção aí do outro lado da tela. Dentro de nós, existem atributos, existem centelhas divinas. Deus, através do seu Espírito, habita dentro de nós. E nos incomoda quando a gente tropeça no Sermão do Monte.
Ele nos incomoda quando a gente sabe que deveria praticar os atributos dele, muito pelo contrário, mostramos que estamos possuídos pela natureza carnal. E lá no seu íntimo você pensa que está sendo feliz, não liberando ou não sendo misericordioso, não sendo compassivo com o próximo. Você pensa que está sendo feliz, mas Jesus está dizendo, isso aqui é para quem quer ser feliz. Não está escrito aqui, é para ser salvo. É para quem quer ser feliz, gente. Então, se você hoje quer ser feliz, ou se você acredita que já é feliz, potencialize a sua felicidade. Potencialize a sua felicidade exercendo as bem-aventuranças. E esta especificamente dessa quarta-feira: seja misericordioso com todos, até aquele que pode ser seu algoz. Eu vou ser por quê? Eu vou ser porque eu quero ser feliz. Eu vou ser porque quero ser feliz. Deixa eu te contar uma experiência. Eu, novo convertido, morando num complexo alemão, felicidade indo para a igreja com Bíblia e aquela coisa toda, felicidade toda a vida. Minha mãe da igreja da Assembleia de Deus, mas a gente tinha uma vizinha que era espírita. E a vizinha, num dia atribulado lá, meus irmãos, ela quebrou a planta da minha mãe, deixou cair a planta da minha mãe. E a minha mãe era, vou falar aqui diante da câmera, minha mãe, beijo, mãe, te amo. Mas a minha mãe era meio Jonas, sabe? Amava mais a planta do que pessoas. Meu irmão, a planta caiu no chão, a planta da minha mãe acabou. E foi a moça que deixou cair a planta. E aí a minha mãe, meu irmão, a minha mãe naquele momento deu lugar. E começou uma discussão, um bate-boca, começou uma discussão. E aí eu estava no quarto, eu saí, duas mulheres, a minha mãe e uma menina. Falei, mãe, deixa isso para lá, é uma planta, mãe. Não, porque não é a primeira vez, aquela coisa toda. Falei, mãe, é uma planta. E aí depois a irmã ficou, a moça lá ficou brava, dizendo, se a senhora é crente, então eu quero ver a senhora então combater os meus orixás, um negócio assim. Falei, rapaz, o negócio apertou agora. E passou uns minutos de discussão, cada um foi para sua casa, e aquilo gerou um desconforto a tal ponto de cristãos e não cristãos não se falarem no mesmo prédio. Olha que coisa ruim. E eu, que não tinha nada a ver, fui no meio. A moça não olhava para mim mais. E eu, novo convertido, falei, meu Deus do céu, como é que pode? Eu não posso ficar assim. E eu era muito amigo do esposo dela e às vezes dava bala, pirulito lá para a menininha, para a filhinha deles. E, poxa, descia para a igreja de terno e gravata, com Bíblia na mão, passava na porta dela. Às vezes eu falava, puxa vida, Deus, ela vai estar ali, como é que eu vou para a igreja sem cumprimentar aquela pessoa? Eu passava e cumprimentava. Eu cumprimentava. Boa tarde, ou boa noite, enfim, eu passava e cumprimentava. Com o esposo dela continuava falando e com a filhinha dela também, naquela época, bem criancinha, brincava. Passados anos eu saí de lá. Passado muitos anos, eu diria 8 anos talvez. Um belo dia estou pregando na minha igreja, e aí terminou a pregação, estou na porta da igreja. E aí de costas, alguém toca ao meu ombro. Quando eu virei, irmão, quase fiz sinal da cruz. Eu quase fiz sinal da cruz. Era ela, irmão. Eu falei, ai, Jeová, a casa caiu. Ela falou assim, a paz do Senhor. Eu falei, meu Deus. A paz do Senhor. Aí eu cumprimentei, né? Pô, paz do Senhor, que legal. Eu estava na igreja, eu assisti o seu sermão, era uma igreja um pouco grande, né? Eu assisti o sermão. E eu quero te pedir perdão. Falei, perdão por quê? Eu já sabia de tudo, já sabia. Por quê? Porque você nunca deixou de falar comigo naquela época, naquela briga, naquela discussão que tivemos por causa de uma planta e tudo mais. Você sempre passou, você falava com a minha filha, você falava com meu esposo, você falava comigo, mesmo sabendo que eu não ia te responder e não te respondia, mas o tempo passou, Jesus me alcançou. E hoje eu venho aqui te pedir perdão. Você me perdoa? Eu falei, minha irmã, você está perdoada em nome de Jesus, você está perdoada. Se a gente não se falasse, eu não sei. Se a gente não se falasse, bom, pessoal, a gente poderia ir para o céu os dois. Mas ela entendeu que precisava ser feliz. E eu também entendi que precisava ser feliz. Então, a gente entra e a gente se condiciona a essa bem-aventurança. Jesus está dizendo o seguinte, cumpra se você quiser, mas saiba que você tem a oportunidade de atingir o ápice da sua felicidade, da sua existência.
Se você rejeitar o Sermão do Monte, se você rejeitar as beatitudes, se você rejeitar essas bem-aventuranças, não tem problema algum, entre aspas. Aliás, há muitas coisas na Sagrada Escritura que deveríamos cumprir cabalmente e nem sempre conseguimos cumprir. Eu não estou relativizando a palavra, pelo amor de Deus, não é isso. Mas o que Jesus está nos colocando é diante de uma capacidade de transcender sobre as circunstâncias históricas e sociais. Você precisa transcender. Você é cristão, você nasceu de novo. Então, como a gente pode, de alguma maneira, levar esse Deus de misericórdia se nós não praticamos a misericórdia? Paulo falou isso em Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 12. Sede, pois, irmãos, eleitos de Deus, santos e amados, olha a expressão aqui agora, de entranhas de misericórdia, de entranhas, irmão, é visceral, não é cerebral, não é verbal, é visceral. De entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também, e sobre tudo isto revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamados em o corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Aqui não é verbal não, pessoal. Aqui não é conselho que eu vou pegar e vou obedecer, vou colocar no status da rede social, não. Tem que nascer de novo. É o que Paulo falou, de entranhas de misericórdia. Entranhas, irmãos. 1 Pedro também fala isso. Segundo a misericórdia divina, gerados de novo. Tudo isso para você ser feliz. Tudo isso para você ser feliz. Aleluia. Como será possível? Caminhando para o final. Isso só pode ser possível. É o que eu penso. Isso só pode ser possível quando os nossos desejos tornarem-se o contragosto dos anseios desse mundo. Se você é um cristão, mas que pensa a vida e a cristã à luz desse mundo, isso aqui não é para você. Sabe por quê? Porque é impossível ser feliz, pobre, entre aspas. É impossível ser feliz em estado de choro. É impossível ser feliz em todas essas prerrogativas. É impossível. Eu não considero. Agora, quando eu entendo o que Jesus está ensinando e como eu preciso entender a vida a partir disso, a minha vida é completamente diferente. Por mais que eu não tenha nenhuma prenda do mundo, eu me considero mais feliz porque desenvolvo os atributos do próprio Cristo. Preciso falar isso aqui que está gravado. Eu tenho acompanhado alguns casais. Você sabe que nesse período de pandemia, foi televisionado hoje, inclusive pela Rede Globo, e isso já está sendo veiculado por tudo que é mídia. O número de divórcio chegou no pico. Chegou no pico. E aí, pastor Bruno? Eu tenho ido fazer algumas visitas. E eu tenho ido a algumas casas, a algumas famílias, relativamente bem de vida. Bem de vida. Tem um bom carro, podem comer o que querem, podem viajar a hora que querem. Bem de vida. Moram bem, mas não são felizes. E tem problemas que talvez você e eu não temos, talvez. A pergunta é, o que é felicidade para eles? O que é felicidade para nós? Isso muda tudo, pessoal. E sempre que converso com minha esposa, eu falo, pois é, esposa, a gente vem buscando isso aqui para a nossa vida,
Mas quando pensamos friamente sobre a forma como a gente vive, a gente tem tudo aquilo que dinheiro nenhum pode pagar. A gente tem tudo aquilo que dinheiro nenhum pode o quê? Pagar. Jesus está nos colocando diante de um projeto de vida. Eu libero essa palavra pastoral para você com muita humildade. Quem sabe você tem aí no seu coração problemas que estão completamente embolados, seja com a família, seja no trabalho, seja nos relacionamentos ou até na igreja. Jesus está dizendo, bem-aventurados os misericordiosos. Tenha compaixão. Seja amigo. Porque Jesus está nos apresentando uma condicional. Se você exercer misericórdia, um dia você será alcançado pela o quê? Misericórdia. Há um texto de Tiago que é um texto que a gente talvez não queria que estivesse na Bíblia. Tiago diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Agora veja, porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não fez misericórdia. Abra sua Bíblia, por favor. Tiago, eu queria muito que a gente encerrasse lendo esse texto. Tiago, por favor. Capítulo de número 2. Versículo de número 13. Tiago 2,13. Diz assim a palavra de Deus. Porque o juízo será o quê, pessoal? Vamos lá? Será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Isso é projeto de vida. Isso é projeto de vida. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E aí quando você pensa assim, mas então está tudo perdido. Por quê? Porque se o juízo será sem misericórdia para aquele que não fez misericórdia, eu já estou em juízo. Mas a continuidade diz, meu Deus, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Jesus está nos apresentando um projeto de vida, um projeto. É o projeto das bem-aventuranças. Porventura, será que tem alguém? Feliz será. Feliz será quem optar viver dessa maneira. Já disse isso várias vezes. Não problematize isso a salvação. Não problematize isso a salvação. A salvação é pela graça, é um ato autônomo de Deus. Autônomo de Deus. Ser humano corresponde à salvação. Ser humano não se autossalva. Você sabe disso? Uma igreja ensinada, um campo ensinado. Salvação é de Deus. Ele é o próprio autor da salvação. A gente só, muito mal, somos os mordomos dela. Como disse o apóstolo Paulo, operai a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei a salvação. Agora Jesus nos apresenta o projeto de vida. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, mas a misericórdia vai triunfar sobre o juízo. Eu libero essa palavra sobre a tua vida nessa noite. Experimente viver estas bem-aventuranças e você vai experimentar um grau de felicidade que dinheiro nenhum pode comprar. E mais, você vai experimentar o que todos gostariam de comprar, quem sabe com dinheiro. Mas não é assim que se compra. Essas verdades não se compram. Essas verdades são viscerais. Viscerais. É por isso que nem todos vão viver debaixo dessa palavra. É bem verdade isso. É por isso que nem todos tem interesse nesse discurso de Jesus. Mas digo por fim, se você quer ser feliz, quem sabe dentro do seu coração, você tem uma raiz de amargura. Você vai voltar para sua casa hoje. Você não vai dormir sem antes perdoar o seu marido. Você que está me acompanhando pela internet, pela transmissão. Ei, tem uma pessoa aí do seu lado, quem sabe. Tem uma pessoa aí que você convive bem próximo de você, quem sabe está aí do seu lado.
Seu casamento está indo para o brejo. Sua casa está perdendo rumo. Você já não dialoga com seus filhos porque você não quer exercer a misericórdia. Porque você de alguma maneira está com o seu coração duro, não consegue perdoar, não consegue ter compaixão. E o pior de tudo, quem um dia não exerce misericórdia, em outras palavras, entende que não precisará dela. Que não precisará dela. E Deus me trouxe aqui para dizer isso para você. Em nome de Jesus, exerça a misericórdia, exerça o perdão, renasça no Espírito e entenda que você é capaz de promover todas essas coisas em felicidade. Em felicidade. Em felicidade. Tenho acompanhado muitos casos de tragédias graves. Tragédias graves. Em que um amigo meu me ligou e falou: Douglas, eu serei misericordioso. Eu falei: meu irmão, você está sendo misericordioso? Sim, estou sendo misericordioso. Então disse para ele: então você vai ser misericordioso? Vai perdoar? Sim, vai perdoar. Então, perdoe completamente. O que é perdoar completamente? Hoje você perdoa e nunca mais vai tocar no assunto. Nunca mais você vai tocar no assunto. É o perdão total, é o perdão completo, não é o perdão parcial. E ele falou isso para mim. Eu perdoo. Eu falei: rapaz, você está sendo misericordioso. Eu naquele momento fiquei sem entender. Eu falei: rapaz, dificilmente alguém perdoaria. Na instância que foi traição. E ele falou: Douglas, eu vou perdoar. A pessoa que disse, me explicou uma série de coisas e ele disse: a misericórdia é um ato cristão. Naquele momento você sempre pensa na sua vida: se fosse eu, quem sabe, ia vir com uma tonelada em cima. Mas Jesus está dizendo: se você quiser ser feliz, não seja feroz. Não seja implacável, irmãos. Não seja implacável. Quem dera se um dia terminássemos com o Vidigal ou com qualquer outra comunidade, com uma casa. Jesus trabalha a questão no plural. Jesus entende que isso não é algo individual, isso é comunitário. O mundo seria mais habitável, pessoal. A família seria um meio melhor de se viver. Só que tudo isso só será possível a partir de indivíduos. E vocês estão aqui durante todas essas quartas-feiras, aprendendo a ser felizes. Felizes com um projeto de vida enunciado pelo próprio Jesus. Não pense que Jesus não veio numa sociedade que não tinha uma tabela de regulamentação. Não, havia, e havia muitas. Meus irmãos, na época de Jesus, o que mais se tinha era mandamento, tradição, comentários e mais comentários. Nada daquilo dava felicidade. As pessoas faziam de maneira mecânica, as pessoas faziam de maneira obrigatória. E enquanto viviam daquela maneira, mais crises e mais crises de fé, uma hipocrisia tamanha na sociedade de Jesus, tamanha na sociedade de Jesus. E Jesus falou: isso é porque vocês entendem a vida, vocês entendem Deus como algo que deve ser obedecido a tal ponto de não lhes trazer felicidade. Ei, querido, em nome de Jesus, Jesus nos deu um paradigma diferente. Jesus diz: é possível você servir a Deus feliz. Fique de pé, por gentileza. Eu gostaria de fazer uma oração. Eu tenho certeza, tão certo como Deus existe, eu tenho certeza, que alguém aqui, nessa noite se encontrou nessa bem-aventurança.
Você está, quem sabe, você que está nos acompanhando, você viveu um momento tão feliz na sua vida, e você alimentou o orgulho, alimentou o orgulho, alimentou o orgulho, alimentou o orgulho, e você muitas vezes tem se envenenado com esse orgulho, tem se envenenado com esse orgulho, porque não consegue liberar o perdão, não consegue ser compassivo. Ama a pessoa. Às vezes o problema aconteceu tem 10 anos, tem 5 anos, tem 15 anos, e vez ou outra ainda lançamos em rosto. Você pensa que é feliz, mas não é. Jesus está nos apresentando o projeto da felicidade. Quem sabe nessa noite você está aqui e fala: ah, pastor Douglas, eu tenho tantos problemas que o senhor não me conhece e não sabe. Eu imagino a grandeza dos seus problemas, mas eu também imagino que a solução chegou hoje. E que a solução é tão somente você entender essa bem-aventurança de Jesus. E entender que uma casa pode ser uma casa misericordiosa a partir de um ato de misericórdia de alguém. Aquilo pode desabrochar uma ética que vocês vão viver na casa de vocês de algo imprescindível. Tudo isso que pode ser despontado pela atitude de alguém. E aquele rapaz, quando falou comigo, ele me falou: Douglas, eu vou fazer isso. Eu disse: rapaz, você é corajoso, você é um homem de Deus, eu respeito isso. E falei para ele: Deus vai te honrar. Falei para ele: Deus vai te honrar, meu irmão. E foi ali naquele momento que eu percebi. Eu falei: pois é, Deus, pois é. Mais uma vez aquela frase veio à minha cabeça. E a frase é melhor ser feliz do que ter razão. É melhor ser feliz do que ter razão. É melhor ser feliz do que ter razão. É melhor amar do que viver sofrendo sozinho dentro de casa ou sozinha dentro de casa. Perdoe. Seja misericordioso. Não seja implacável. Porque Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos. Os misericordiosos aqui, pessoal, não é quem pratica a misericórdia, é para quem é essencialmente misericordioso. É essencialmente misericordioso. E se tem alguém com propriedade para falar disso, o nome dele é Jesus. Feche seus olhos. Senhor, nessa noite, meu Deus, eu oro por vidas, Senhor. Eu oro por casas. Eu oro por matrimônios. Eu oro por relacionamentos. Eu oro por uma sociedade, Senhor. Uma sociedade que, confesso, não sei se importa com esses atributos que Jesus nos apresenta, eu não sei. Mas nós vemos a vida, Senhor, a partir de Jesus. E nós precisamos, ó Deus, buscar esta felicidade. Não os mandamentos, Senhor, mas a felicidade. Ah, Deus, trata com cada família, com cada casa, com cada coração, Senhor, que tem se demonstrado implacável e não perdoa, que lança em rosto, que joga na cara mesmo, que subjuga essa pessoa porque cometeu o erro, Senhor. Vive debaixo de um jugo. Mas nessa noite, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, que estas pessoas, quem está nos acompanhando, entenda, Senhor, que o que promove a felicidade é o exercício da misericórdia, como disse o apóstolo Pedro, como disse o apóstolo Paulo, de maneira visceral, natural, Senhor, como quem nasceu de novo, como quem entende que o Senhor apresenta propostas para a vida, Senhor. Quem sabe nessa noite há pessoas aqui que precisam tratar com o seu coração, que precisam, ó Deus, voltar lá naquele passado que ficou mal resolvido, Senhor. E lá agora, nesse exato momento, Senhor, e trazer a Tua misericórdia.
trazer a compaixão, trazer o perdão, trazer a renovação, porque estes alcançarão misericórdia, como diz Tiago, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Nós oramos assim, Senhor, no nome de Jesus Cristo. E se você crê nessa palavra, se você crê nessa verdade, se você crê nessa verdade, eu queria que você hoje saísse daqui entendendo que Jesus não te exigiu, de maneira espontânea, como que talvez, quem sabe, olhando para o ar, olhando de cima para baixo e vendo um universo de pessoas. Pessoas amarguradas, pessoas tristes, pessoas pobres, pessoas chorosas, pessoas humilhadas. E Jesus falou: ainda assim é possível ser feliz. Ainda assim é possível ser feliz. Faça isso conosco, Senhor, nessa noite, em o nome de Jesus. E se você quer, diga bem. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus. Tome seu assento, rapidinho. Pastor Bruno, me dá aqui os livros, por favor. Eu queria rapidamente fazer um anúncio. Vou pegar 4 aqui. Isso. Rapidinho. Com a autorização do pastor Jorge, Deus tem me dado a oportunidade de escrever alguns livros. Eu sou também professor de teologia e desde 2017 eu venho escrevendo alguns livros. E gostaria de anunciar aqui para vocês o meu primeiro livro, lançado no ano de 2017, chamado Priscila e Áquila, uma história de amor e ministério, ensaio sobre casamento cristão na modernidade. Eu sou o primeiro escritor pentecostal brasileiro a escrever um livro sobre Priscila e Áquila. Douglas, quem é Priscila e Áquila? Se você não sabe, é mais uma razão para você adquirir. Mas Priscila e Áquila foi o casal mantenedor do ministério do apóstolo Paulo. Paulo, durante 15 anos, foi mantido não exclusivamente pelo casal Priscila e Áquila, mas recebeu muitos recursos desse casal, que eles aparecem ali pela primeira vez na cidade de Corinto, e Paulo vai trabalhar com Priscila e Áquila e posteriormente se tornará um pastor deles. E ali eles vão desenvolver uma história de missão, de serviço a Deus, e é uma história muito bonita, uma história muito interessante. Eles aparecem só 6 vezes na Bíblia Sagrada, mas as 6 vezes que eles aparecem cumprindo um papel secundário, mas sempre dando suporte às igrejas e também ao ministério do apóstolo Paulo pessoalmente. Então é um livro que vai te colocar em contato com aqueles personagens que a gente não conhece muito, sabe? Com aqueles personagens que desenvolveram um papel muito importante na Bíblia e nós muitas vezes não conhecemos. Então fica aí a dica de leitura nessa quarentena. Você que está também nos assistindo aí pela transmissão, você pode entrar em contato comigo de repente pelo Facebook, pelo Instagram, fazer o pedido, chega depois na sua casa. É um texto muito legal também, porque eu falo aqui sobre casamento cristão na modernidade, apresentando Priscila e Áquila como um paradigma de matrimônio para esse tempo, considerando principalmente essa emancipação político-social da mulher. No caso aqui, Priscila é empresária, é comerciante, é uma teóloga, considerada por mim mesmo, né, unicamente, uma teóloga, uma moça que abriu a sua casa para abrir igrejas, né? Cedeu a sua casa para abrir igrejas, igreja de Corinto, igreja de Éfeso, igreja de Roma, foram abertas inclusive na casa de Priscila e Áquila. Então eles têm um papel importante não somente no exercício do ministério, como também no matrimônio, fizeram tudo junto. Então aqui eu falo sobre a importância de se ter um ministério junto com a esposa, um ministério em família. Isso é muito importante, é um livro muito, muito, muito bacana mesmo, bastante original. Lancei no ano de 2018 esse livro chamado Espetáculo ao Mundo, Temores e Tremores em Atenas. Nesse livro aqui eu falo sobre um tropeço ministerial do apóstolo Paulo, quando ele pregou lá no Areópago, uma mensagem muito conhecida sobre o Deus desconhecido, né? E lá em Atos capítulo de número 17 eu fiz uma análise do sermão do apóstolo Paulo e constatei pessoalmente, vamos ver se passa aqui, que Paulo não foi feliz no sermão, embora tenha pregado um sermão que ele achava correto pregar, já que o público dele era constituído de filósofos. Então Paulo achou ali que, se pregando filosofia para aquele público de filósofos, talvez ele alcançaria um êxito maior. Então Paulo vai pregar a mensagem do Evangelho
mas misturado com alguns pensadores da Grécia Antiga. Então, de alguma maneira, ele achou que isso poderia atingir um êxito maior. E, graças a Deus, não atingiu. Então, Paulo entra numa crise ministerial e, diante disso, Paulo tem um desejo de parar de pregar. Como nós, muitas vezes, pregadores, às vezes pregamos mal, nem sempre a gente prega bem. E, às vezes, a gente fala assim, não nasci para pregar. E tem dia que a gente prega bem e fala, eu quero pregar todo dia. Tem dia que a gente não prega bem. Nesse dia, a meu ver, Paulo não pregou bem. Paulo parou de pregar e Jesus Cristo teve que aparecer para ele, para falar assim, meu filho, volta a pregar. E está na Bíblia isso. Atos 18, 9 e 10, diz assim, Jesus aparece para Paulo e diz assim, Paulo, não temas, falas, não te cales, eu sou contigo, ninguém vai lançar mão de ti, e eu tenho muita gente para ganhar nessa cidade. Meu irmão, estude depois em casa essa passagem, Atos 18, 9 e 10. Por que Jesus aparece para Paulo em Corinto dizendo assim, fale e não te cales? Que o sujeito temeu abrir a boca em Corinto, porque era a cidade seguinte, ele sai de Atenas e vai para Corinto. Então, em Corinto, Paulo veio uma cidade cosmopolita, Paulo pensa, será que eu vou pregar aqui? Será que alguém vai me ouvir? Jesus aparece para ele, rapaz, não temas, falas, não te cales, eu sou contigo, ninguém vai lançar a mão de ti. Aí ele não conseguiu ganhar muita gente para Jesus em Atenas. Aí na cidade de Corinto, Jesus diz, eu tenho muita gente para ganhar nessa cidade. Jesus é lindo demais. Aí Paulo, então, volta a pregar, prega a mensagem da cruz de Cristo e pronto. A igreja mais pentecostal da Bíblia surge, que é a igreja de Corinto. Então é um livro muito bacana de experiências para quem não deu certo em uma tentativa e busca dar certo na próxima. Leia aqui, você vai entender que até Paulo, o grande Paulo, fracassou em determinado momento e aprendeu com seus erros. Eu lancei também esse livro, 2019, chamado João Batista, sacerdote de rua, profeta do povo. Esse livro aqui também é um livro muito interessante, vou resumir bem rapidinho. Esse livro aqui você vai levar uma abordagem não completa não é, mas uma abordagem concisa e contundente sobre todos os versículos que João Batista aparece no Novo Testamento. E ele aparece de Mateus a Atos, ele morre antes, mas a memória dele reaparece lá em Atos dos Apóstolos. João Batista é mencionado em Atos dos Apóstolos. Então eu comento aqui todos os versículos sobre João Batista, é um texto muito legal, porque a gente imaginou, até 1947, 57, aquele João Batista meio homem das cavernas, neandertal, comedor de gafanhotos, né, e mel silvestre, quando na verdade ele era tudo aquilo, mas tudo aquilo era de maneira dramatúrgica, tá, pessoal? Foi tudo bem pensado, bem bolado. João Batista vai se posicionar numa região em que passava muita gente, não é aquele deserto que a gente imagina assim, não está passando ninguém, não, é um deserto que passa muita gente, é por isso que as prostitutas de Jericó escutavam João Batista, o rei Herodes Antipas escutava João Batista, os publicanos e os soldados romanos ouviam João Batista. Você acha que esse povo estava interessado em ouvir ele pregar uma mensagem para judeu? Não, de jeito nenhum. João Batista se posicionou numa região em que passava todo mundo. E eu explico isso aqui mostrando que João Batista era mais inteligente do que a gente imagina, tá? Embora ele seja aquele homem meio das cavernas. E lancei agora, deve ter uns 20 dias, esse livro aqui chamado Apóstolos Helenistas, Contribuições e Conflitos dos Imigrantes Cristãos na Igreja de Jerusalém. É o meu mais novo livro, que eu encerro, tá, irmão? Já passei bastante, tá? Esse livro aqui é um livro muito interessante, porque eu conto aqui a história de grupos cristãos na igreja que não receberam determinado olhar no livro de Atos dos Apóstolos. Eu sou um homem curioso por personagem desconhecido. Sou curioso, irmão. Aquele personagem fala assim, ninguém dá nada pelo santo e o santo é importante a beça. Vou dar um exemplo. E para quem está nos acompanhando. Eu não sei se você já ouviu uma pregação ou já ouviu algum versículo em que um homem chamado Menasson de Chipre aparece no Novo Testamento. Quem é Menasson de Chipre? Chipre é a terra de Barnabé. Barnabé é da ilha de Chipre, uma terra de 1 milhão de pessoas, de habitantes. E há um homem em Jerusalém e depois em Cesareia, chamado Menasson de Chipre, que quase ninguém fala dele. E ele foi um homem extremamente importante para a igreja de Jerusalém, mas também elencava aquele grupo secundário, tá? Ele aparece na Bíblia, Atos 21, acho que é o versículo 16. Alguém abre aí para me dar certeza. Atos 21, 16, tá? E então eu conto aqui sobre a história desses personagens secundários que nem sempre receberam a devida atenção. E eu explico aqui. Por que não receberam a devida atenção? Porque o cristianismo começa muito apostólico. Então você vê o protagonismo dos apóstolos na pregação, pregando o tempo todo. E aí às vezes vai passando aqueles personagens que a gente muitas vezes não dá nada. Então esses homens desenvolveram um cristianismo intelectual, teológico e de alguma maneira puderam fazer o assentamento do evangelho na Grécia e também dentro de Jerusalém. Por isso eles são apóstolos helenistas. Enfim, vou ficar por aqui. Mas é um texto muito interessante que de alguma maneira vai te colocar em contato com a Bíblia. É isso mesmo? 21, 16?
Obrigado. 21:16. Menação de Chipre. Pega esse homem aí e estuda depois a história desse homem, que você vai ver que tem muita coisa bacana por detrás daí. Ou senão você lê o livro que eu já fiz o trabalho para você. Então, são livros que vão abençoar a sua vida e você, de alguma maneira, pode presentear também pessoas. Eu sempre recebo presentes e também dou presente, mas nem sempre a gente tem aquela cultura de dar de presente livros, né? A gente dá caneca, camisa, tanta coisa, e é bom ganhar tudo isso. Mas é bom também você presentear o livro. Então, de repente, você quer presentear alguém, você também adquire o livro e você pode presenciar. Cada um custa 25, trouxe bem pouquíssimos exemplares aqui e você vai ter ali fora depois a oportunidade de me abençoar. Amém, pessoal? Amém mesmo? Então diga assim, ó, hoje, pode ser mais forte assim, ó, hoje eu levo o livro dele. Obrigado. Deus abençoe. Muito obrigado. Glória a Deus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus esta noite. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor Douglas. Foi instrumento de Deus para nos abençoar essa noite com esta palavra. Certamente ela fez o papel para o qual ela foi enviada, né? A gente só sai aqui do mesmo jeito se a gente quiser. Mas eu tenho certeza que essa noite foi uma noite de transformação. Nem por 1/1000 de segundo duvide do poder da palavra de Deus. Nem por um instante. Nem quando você estiver cético, né? Tem dia que a gente está meio cético, incrédulo, duro. Desacredite. Faça um esforço, viu? E creia que a palavra de Deus é poderosa para cumprir o papel para o qual ela foi enviada. E certamente esta foi uma noite que Deus tratou com a gente de dentro para fora. E eu creio que haverá resultados de Deus que serão vistos inicialmente no nosso dia a dia individual, mas serão refletidos também, sobretudo, na nossa relação interpessoal enquanto igreja de Cristo. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Eu creio nisso, irmãos. Deus trata com a gente, às vezes para trazer um refrigério para a nossa relação enquanto comunidade de fé. Mas deixa Deus abençoe. A palavra de Deus falou comigo esta noite. Eu estou muito impactado por aquilo que Deus tratou. Fique de pé. Nós vamos terminar. Glória a Deus, louvando a Deus por aquilo que Deus fez, pela vida do pastor Douglas, pela vida do pastor Bruno, pela vida de todos vocês, dos irmãos que estão em casa. Eu quero convidar você a não perder de maneira nenhuma, na quarta-feira da semana que vem, a sexta bem-aventurança. Certamente será uma bênção, uma bênção, uma bênção. E o nome do Senhor continuará sendo glorificado. Tá bom? Nós vamos orar, nós vamos terminar. Eu vou liberar você com a bênção apostólica e depois você pode ir para casa no nome de Jesus. Pai de amor e bondade, muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu, de estarmos nesta noite, ó Deus, na rota de colisão da Tua palavra. Ó Deus, Tu não envias palavras, Senhor, sem que estas tenham um endereço, sem que elas tenham um destino, um alvo, e certamente, ó Deus, como uma flecha, a Tua palavra transpassou a nossa mente e o nosso coração esta noite. Nós fomos alcançados e dobrados diante das verdades que o Senhor tratou conosco. Que isto não fique só no campo da teoria, Senhor, que isto não fique só no campo do ouvir, mas que isto se torne uma realidade na vida de todos nós. Glorificado seja o Teu nome pela vida dos Teus filhos dentro desta igreja e nos acompanhando pelas redes sociais. Bendito seja o Senhor. Nós Te louvamos e Te pedimos, leva-nos debaixo da Tua paz, da Tua graça, da Tua proteção, da Tua misericórdia. Dá-nos um restante de semana cheio do poder e da autoridade do Teu Espírito Santo. Nós Te louvamos e Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você puder, não esqueça de
adquirir o livro do pastor Douglas, certamente vai lhe trazer muita edificação espiritual, tá bom? Estenda as suas mãos, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos aqueles que aguardam ansiosamente a vinda do Senhor Jesus, e que todos juntos digamos: Amém. Deus te abençoe, tenha uma excelente